Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre lipídios, né? Na verdade continuar falando sobre lipídios, né? Vamos ver como que eles influenciam na textura, no sabor, né? Na cremosidade, na estabilidade e também na conservação desses alimentos que têm gordura contido, né? Vamos falar na importância do lipídio sob o ponto de vista da qualidade do alimento, né? E vamos falar de possíveis problemas que temos em relação a lipídios, né? Como oxidação, estabilidade, né? E também um pouquinho sobre o valor nutricional dos lipídios, né? Tá certo? Então vamos sem delongas para o que nos interessa. Então, pessoal, eu queria que vocês observassem primeiro, né, o título no topo da tela aí, né? Ele já apresenta a ideia central da comparação, né? O equilíbrio lipídico não significa excesso de gordura, né? Então, o ponto principal é o equilíbrio entre a qualidade tecnológica, né, e também a experiência sensorial. Agora acompanhe a coluna da esquerda, né? Note como a textura aparece lisa e uniforme, né? Então os lipídios ajudam a estruturar o alimento. Observe também a cremosidade e também a estabilidade no sistema, né? Então, e aí mais abaixo, perceba o sabor mais intenso, né? E também a maior aceitação sensorial. Agora compare com a coluna da direita, né? Veja que é uma aparência mais aquosa, né? Existe aí separação de fases e o aspecto é menos estável. Então, quando a gordura é reduzida além do ideal, toda a experiência sensorial pode ser comprometida. Um cuidado importante é não associar lipídios apenas a valor calórico. Eles também exercem funções tecnológica, estrutural e também função sensorial dentro do alimento. Além disso, reduzir a gordura não significa automaticamente melhorar a qualidade do produto. Aí tem questões de textura, de aroma e também de estabilidade que dependem diretamente dessa fase lipídica. Aqui nesse slide eu queria que vocês observassem aí o centro da figura, né? Repare nessa camada amarela que está envolvendo aí o alimento, né? Ela representa a camada lipídica e essa película funciona como uma barreira protetora. Agora acompanhe as setas azuis subindo. Ela mostra que o oxigênio e a umidade têm sua passagem parcialmente bloqueada. Isso reduz a entrada de agentes externos e também diminui o processo de deterioração. Perceba também que a perda de água ocorre de forma mais lenta. Agora, no lado direito da figura, observe os benefícios que estão associados, né? Maior vida útil, proteção contra a oxidação, menor perda de umidade e melhor manutenção da qualidade sensorial. Portanto, pessoal, os lipídios eles não atuam apenas na nutrição, eles também exercem funções tecnológicas que são importantes, né, do ponto de vista da estabilidade e também da conservação dos alimentos. Agora eu queria que vocês observassem inicialmente o bloco da esquerda, onde que está escrita aí gordura saturada. Repare que as cadeias aparecem retas, sem dupla ligação. E essa organização favorece o empacotamento das moléculas. Por isso que ela tende a permanecer sólida em temperatura ambiente. Agora associe essa característica aos exemplos apresentados abaixo, como a manteiga e também as carnes que são mais gordurosas, né? Agora no centro da figura, compare com essa gordura insaturada. Perceba a presença de duplas ligações. E essas dobras dificultam o empacotamento das moléculas e também favorecem o estado físico, né? Por isso que elas são líquidas, né? Então aqui aparece um perfil assim, nutricional mais favorável, né? Com a melhora do perfil lipídico. Observe também os exemplos, né? Os exemplos aí, ó. Tem o abacate, tem o azeite de oliva e tem também os alimentos que são os oleaginosos, né? As amêndoas, as castanhas. Agora olhe para o bloco da direita. A gordura trans também pode se apresentar em estado sólido, mas ela possui uma configuração química, né, diferente, ela é diferenciada. E ela está associada ao aumento do LDE, que é um tipo de colesterol que a gente tem no nosso corpo, né? Ela está associada ao aumento do LDE e à redução do HDL. Por isso que o consumo dessas gorduras trans, de maneira excessiva, está relacionado aos maiores riscos de problemas de saúde, né? Principalmente aí o problema cardiovascular. E lembre de um ponto importante discutido anteriormente, né? Os lipídios não exercem função somente energética. A estrutura química deles influencia a textura, a estabilidade, a conservação e também os efeitos metabólicos no organismo.
No final de tudo, pessoal, o impacto, né, depende da quantidade consumida e também depende do padrão alimentar como um todo. Beleza? Vamos passar aqui mais um slide. Agora eu queria que vocês observassem primeiro a faixa superior no slide. Ela apresenta a sequência central do processo. Processamento industrial, alterações nos lipídios, impactos finais nos alimentos. Agora acompanhe o fluxo da esquerda para a direita. Veja que o aquecimento, a fritura, a hidrogenação e o armazenamento funcionam como agentes de transformação. Essas etapas expõem os lipídios ao calor, ao oxigênio, à luz, à umidade. E em seguida, eu queria que vocês descessem para a faixa verde aí. Aqui aparecem as principais reações químicas que são envolvidas, né? Observe aí, ó, temos a oxidação, temos a hidrólise, temos a polimerização e temos a isomerização. Essas reações modificam a estrutura da gordura, modificam o comportamento dos lipídios, né? Algumas delas, inclusive, ajudam a explicar as alterações que foram discutidas lá nos slides anteriores, né? Como a perda da estabilidade, a separação das fases, né? As mudanças sensoriais. Agora eu queria que vocês observassem a faixa inferior em roxo. Perceba como essas transformações afetam diretamente o alimento. Pode surgir as alterações como aroma, sabor, textura, e também ocorre a redução do valor nutricional e também um aumento na estabilidade do sistema. Além disso, pessoal, alguns processos favorecem a formação de compostos que são sensorialmente indesejáveis, né? Então, por isso que o processamento industrial é necessário, mas as condições inadequadas aceleram a degradação lipídica e comprometem a qualidade final do alimento. Beleza? Agora aqui, já chegando aqui quase no fim da nossa aula, né? Observe o fluxo do slide, né? À esquerda para a direita. Ele mostra uma cadeia casual de deterioração lipídica. Tudo começa no primeiro bloco. A temperatura elevada, a exposição à luz, o contato com o oxigênio e também a alta umidade acelera a degradação dos lipídios. Agora acompanhe a segunda etapa. Aqui ocorre a oxidação lipídica. O oxigênio reage com os lipídios e inicia a formação de radicais livres. E essa reação acontece em cadeia e intensifica a degradação das moléculas. Perceba como isso se conecta com o que vimos anteriormente sobre o armazenamento e também sobre a estabilidade dos alimentos. Em seguida, observe no terceiro bloco, começa a aparecer alterações sensoriais, né? O odor fica desagradável, o sabor fica rançoso, existe aí mudança de cor e também alteração na textura, né? Então, aí agora eu queria que vocês olhassem para o quarto bloco, né? Para a quarta etapa, né? Aí a gente tem aí que a degradação ela favorece a formação de compostos que são prejudiciais, né? Como, por exemplo, os aldeídos, as cetonas, os hidroperóxidos, né? E aí, por fim, eu queria que vocês olhassem para o último bloco, né? Para essa última etapa, e entender, né, que toda essa sequência reduz a qualidade do alimento, né? E também reduz o valor nutricional, né? E, além de que, né, a aceitação sensorial desse alimento fica muito baixa, né? Ele cai vertiginosamente. E para finalizar, né, eu queria dizer para vocês, né, que ao longo desse vídeo, né, nós vimos que os lipídios exercem funções que vão além do valor energético. Eles influenciam diretamente a textura, o sabor, a cremosidade e a conservação dos alimentos. Também observamos que as escolhas dos óleos e das gorduras interferem nas propriedades tecnológicas. Também interferem no perfil nutricional, interferem na vida de prateleira, interferem na aceitação sensorial do produto, né? E agora observe aí nesse segundo bloco aí, o que eu deixei escrito aí. Percebemos que o processamento e o armazenamento, quando eles são inadequados, eles podem alterar a estrutura química dos lipídios, né? E essas reações favorecem as reações oxidativas, são capazes de comprometer a qualidade sensorial, né? São capazes de comprometer também a estabilidade, né? Também o valor nutricional. E nós discutimos também que os efeitos das gorduras dependem do contexto alimentar e da quantidade consumida, não apenas da classificação, se é saturada, se é insaturada, se é uma gordura trans, né? Então, por isso, compreender o comportamento dos lipídios é fundamental para o desenvolvimento de alimentos mais equilibrados, mais seguros, mais estáveis e tecnologicamente adequados, né, às demandas atuais da agroindústria e do consumo alimentar. Então, essa é a principal ideia que permanece no final desse vídeo, né? Os lipídios não são apenas fontes de energia, eles participam diretamente da estrutura, da estabilidade e da conservação, além da qualidade dos alimentos. Então, pessoal, é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo e bons estudos aí para vocês.